O ato editado pelo chefe do governo, com o referendo de todo o Ministério, está concebido nos seguintes termos. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Preâmbulo do Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964. Considerando que o Governo da República, responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o poder revolucionário, ao editar o Ato Institucional número 2, afirmou categoricamente que não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. E, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. Considerando que esse mesmo poder revolucionário, exercido pelo presidente da República, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, estabeleceu que esta, além de representar a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução, deveria assegurar a continuidade da obra revolucionária, Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966. Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la. Considerando que assim se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as constituições estaduais com as modificações constantes deste ato institucional. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias previstas na Constituição ou na Lei Orgânica dos Municípios. Parágrafo 2º.
Durante o período de recesso, os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. Parágrafo 3º. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios que não possuam Tribunal de Contas será exercida pelo do respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam respectivamente aos governadores ou prefeitos e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: primeiro, cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Segundo, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Quarto, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Parágrafo 1º. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4º deste artigo serão aplicadas pelo Ministro do Estado da Justiça, defesa à apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo e seu parágrafo 1º aplica-se também nos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Artigo 7º. O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Parágrafo único. Em caso de recesso do Congresso Nacional, fica dispensada a exigência contida no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Artigo 8º. O Presidente da República poderá, após investigação,
decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á a sua restituição. Artigo 9º. O Presidente da República poderá baixar atos complementares para a execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário, a defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas D e E do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Artigo 12. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Seguem-se as assinaturas do Presidente da República e de todos os ministros de Estado. Ato complementar número 38, de 13 de dezembro de 1968. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Artigo 2º. O presente ato complementar entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. E assim, senhoras e senhores, a Agência Nacional dá por encerrada esta transmissão, feita diretamente do Palácio Laranjeiras. A todos somos gratos pelas atenções e boa noite.